Olá, boa tarde para você. Segunda-feira, pensamento positivo para a semana começar com o pé direito e cheia de bons desejos e metas. E no Meio Dia em Revista, segunda é a vez de promover a saúde e o bem-estar, para a gente cuidar mais da gente e dos que amamos, né? E antes que eu me esqueça, a nossa conversa de hoje é sobre o mal de Alzheimer, que nos amedronta pelas consequências. É já na nossa conversa do dia. Mas antes, a gente tem uma outra conversa e um convite para você. Como serão as relações de trabalho em 2025? Difícil responder, hein? Mas o mundo dos relacionamentos no ambiente corporativo atrai as atenções dos especialistas dessa área. A gente vai poder aprofundar o tema do evento #mais um. Boa tarde, sejam bem-vindos. Eu converso com os organizadores aqui em Manaus. O Ailton, seja bem-vindo ao Meio Dia em Revista. E a Rocicleia, seja bem-vinda também. Tarde. Boa tarde. O que é, assim, já chama a atenção da gente o nome, né? Uhum. E aí eu queria #mais que um. Como que é isso? Conta um pouquinho do evento, a ideia do nome também. Perfeito. Boa tarde a todos. O evento ele foi, na realidade, idealizado por um mestre de estratégia da USP, Universidade de São Paulo, nome Fabiano Cachito. Esse evento ele iniciou através de compartilhamentos na rede LinkedIn. Esse evento ele tem um objetivo, né, o porquê, a pergunta #mais que um. Hashtag vem do sentido compartilhar. E o nosso objetivo nesse evento é compartilhar conhecimento, compartilhar experiências com toda a sociedade. E então tem uma proposta específica, tem um público específico, quem pode participar? Na verdade, o evento é aberto, é livre, aberto a todos, é um evento, né, de cunho social, é um evento voluntário, todos nós somos voluntários, e a ideia na realidade, reunir um ciclo de palestras. Ele é formado por um ciclo de palestras, onde convidamos vários palestrantes em temas distintos, para compartilhar essas experiências, esses conhecimentos com toda a sociedade. Então, não existe um público específico, qualquer pessoa que queira receber conhecimento. Falando em palestra, eu pergunto para a Rocicleia, e as palestras, você pode adiantar um pouquinho para a gente? As palestras, para quem está interessado a participar do evento, vai discutir sobre como serão as relações de trabalho em 2025. Nós teremos palestra com temas voltados à inovação, às relações de trabalho, à execução, palestras sobre a visão do futuro, né, como empreendedorismo, como pessoas com ideias novas, com conhecimentos voltados realmente para o futuro. Então, se você que está aí assistindo ao programa e deseja ganhar conhecimento, participar das discussões, né, que hoje está em alta sobre o mercado de trabalho, esse é o momento de aproveitar as palestras, que são totalmente gratuitas, né, e voltado para esse público que está aí querendo se atualizar e pensando num futuro melhor. Em média, são quantos palestrantes? Nós teremos 12 palestrantes, né, entre empreendedores, pessoas do meio das relações humanas, professores, incubadoras, né, das faculdades que estão apoiando o evento, né, palestra de 12 a 15 minutos e com um conteúdo bem interessante. Eu acho importante hoje nessa correria, né, uma palestra rápida, com bom conteúdo, e você agrega muito mais valor, né? Sem dúvida. É importante salientar que esse evento está ocorrendo em diversas cidades do país. Manaus é a 6ª cidade, né, que aderiu a esse movimento. Nessa semana teremos evento também em Belo Horizonte, Rio de Janeiro, simultaneamente aqui em Manaus. E lembrando que essas palestras, elas são palestras curtas, né, de 12 a 15 minutos. Existe um conceito TED, chamamos de TED, que é um conceito de compartilhar conhecimentos. E nós vamos estar seguindo exatamente esse modelo. E acontece onde? São vários lugares ao mesmo tempo? Como é que é? Onde eu posso escolher estrategicamente? Tá. Essas palestras elas vão acontecer agora no dia 22 de setembro, às 19 horas, na unidade da Estácio, na Djalma Batista, certo, que foi uma das universidades também parceira desse evento junto conosco.
Ainda temos ingressos, pouquíssimos, um segundo lote já de ingressos, né? Nós abrimos o primeiro lote e esgotou muito rápido. E até ontem nós tínhamos ainda 20 vagas. Então é importante aproveitar, correr para fazer a sua inscrição. Como é que a gente faz para conseguir os ingressos? Nós podemos acessar, nós devemos acessar o site, existe um site, né? O site é www.somosmaisque1, lembrando que o 1 é numeral. Todos os outros escritos, somos mais que número 1.com. Eu quero agradecer, então, só enfatizando, acontece, então, dia 22 de setembro. 22 de setembro, às 19 horas, na Estácio, unidade de Djalma Batista. Djalma Batista 122. Site www.somosmaisque1, lembrando 1numeral.com. Lá vocês vão encontrar várias cidades, basta clicar na cidade de Manaus e fazer a sua inscrição. Eu quero agradecer, desejar sucesso para vocês. Muito obrigada. Obrigado também. Obrigada. Boa tarde. Espero esse público maravilhoso no evento de sexta-feira. Então tá certo. Agora a gente vai para um rápido intervalo e na volta tem o nosso bate-papo especial sobre saúde e bem-estar, sobre o Alzheimer. A gente vai tirar dúvidas, conhecer um pouco mais dessa doença aí. Agora, antes, a gente vai um pouquinho de música, né? A gente sempre gosta de animar a segunda-feira com música e ele tá de volta depois de um tempo. Ângelo Márcio canta pra gente. Vem. Que você não larga de bobeira e vem me dar um beijo. Por que você não larga de bobeira e vem me dar um beijo? Se é isso que você mais quer, se é isso que a gente quer, se é isso que você mais quer, se é isso que a gente quer, maravilha é poder te amar, gostoso assim. Maravilha é poder ter você perto de mim. A distância só nos separou e o passado não foi tão ruim. Nosso amor o destino selou. Vem pra mim, vem. Beija minha boca, tira minha roupa, tira o meu sossego. Eu tô querendo, ai que coisa louca, essa garota está me enlouquecendo. Que eu tô querendo, beija minha boca, tira minha roupa, tira o meu sossego. Que eu tô querendo, ai que coisa louca, essa garota está me enlouquecendo. Que eu tô querendo, que eu tô querendo, que eu tô querendo, eu tô querendo. Porque você não larga de bobeira e vem me dar um beijo. Porque você não larga de bobeira e vem me dar um beijo. Se é isso que você mais quer, se é isso que a gente quer, se é isso que você mais quer, se é isso que a gente quer, maravilha é poder te amar, gostoso assim é. Maravilha é poder ter você perto de mim. Se a distância só nos separou e o passado não foi tão ruim, nosso amor o destino selou. Vem pra mim, vem. Beija minha boca, tira minha roupa, tira o meu sossego. Eu tô querendo, ai que coisa louca, essa garota está me enlouquecendo. Mas eu tô querendo, beija minha boca, tira minha roupa, tira... Dia 21 de setembro é o Dia Mundial da Doença de Alzheimer. Podemos dizer que um dos maiores desafios para a saúde nos tempos modernos é lidar e tratar esse mal. E o que a gente precisa saber para entender mais sobre a doença? Conversar é um bom caminho, né? E hoje nós temos convidados aqui que entendem muito bem e vivem no cotidiano a experiência desse universo do Alzheimer. Seja bem-vindo, Dr. Sileno, geriatra, ao Meio Dia em Revista pela primeira vez, né? Primeira vez. E não pela primeira vez, mas tem muito tempo que a senhora não aparece por aqui, né? Alessandra, seja bem-vinda, neuropsicóloga, ao Meio Dia em Revista. Eu começo com o doutor Sileno. Com ela... Ah, tá bom, então. A minha diretora pediu para eu começar com ela. Tá com probleminha no microfone dele? Por favor, produção...
Tá ok? Gente, programa ao vivo é assim, aí tem uma voz do além que fala aqui, entendeu? Comigo, que o nome dela é Luana Chaves, eu tenho que obedecer. Ok, microfone dos dois diretores, então eu converso com o senhor, doutor. Vamos lá do comecinho, né? A gente fala muito sobre Alzheimer, mas a gente não entende muito bem. Eu queria que o senhor explicasse pra gente sobre essa doença. Entendi. Primeiramente, obrigado pela oportunidade. Eu acho que, como você falou no começo, é de informações, né, que a gente melhora o conhecimento sobre essa doença, tão comum no envelhecimento, né? Muito comum em pessoas acima dos 65 anos. Né? Tem uma estatística que fala que a cada 5 anos dobra a prevalência dessa doença. Então, os idosos são realmente os mais acometidos. O Alzheimer nada mais é do que a perda das funções cognitivas do cérebro. Então, é a perda das funções cerebrais. Né? Que são as funções cerebrais? Memória, planejamento, linguagem, atenção, orientação. Então, o Alzheimer começa com a perda dessas funções, principalmente a memória, que às vezes é a mais conhecida de todos, né? A memória para fatos recentes, né? Os idosos começam a esquecer coisas simples, né? Como objetos, lugares. Então, assim, só para a gente ir entendendo, o senhor falou sobre memória recente. Então, ele pode lembrar, de repente, o que aconteceu há 30 anos e não lembrar o que aconteceu há 5 minutos? Exatamente, Bia, isso é uma coisa comum no consultório, né? A pessoa fala, não, mas ele só não lembra o que aconteceu hoje, mas o passado dele, ele conversa muito, né? E é aí que mora o perigo, né? Então, são alterações que começam de maneira simples, né? Porque assim, o que acontece? Lapso de memória todo mundo tem. Né? Se a gente tem, por exemplo, corre-corre do dia a dia, várias coisas para fazer... Eu vou entrar nesse assunto porque a equipe do Meio-Dia tem um pouquinho de medo sobre isso, principalmente a apresentadora. Exatamente. Então acontece com todo mundo, comigo acontece, imagino com você também, como você falou com a sua equipe, lapso de memória acontece. Mas quando esses lapsos, esses esquecimentos ficam mais frequentes, todo dia eu esqueço um compromisso, eu esqueço onde eu coloco objetos que eu sempre coloquei naquele lugar, né? E quando começa a afetar o dia a dia, o cotidiano da pessoa idosa, aí sim a gente tem que começar a se preocupar. Então, o senhor disse que a partir dos 65... Isso. Em média. Em média, é o mais comum, né? O mais comum. Exatamente. Só que a gente tem um filme que fez muito sucesso, inclusive ela ganhou o Oscar, né? Sim. A Julianne Moore. Sobre essa doença. E ela era jovem, 30 e poucos, 40 anos. Esse filme... Pode acontecer em que caso? Isso, né, são os casos mais acontece? raros, né? Esse filme é um ótimo filme, né? Para Sempre Alice. Para Sempre Alice. E que mostra realmente as fases iniciais, as fases intermediárias e até as fases avançadas da doença, né? Claro que com ela foi numa idade jovem. Isso é muito raro. Né, muito raro de acontecer, o mais comum mesmo é na idade idosa, né, a partir dos 60 anos, 65 e principalmente 70, 80 anos. Então esses lapsos, doutor, eles estão ligados, assim, voltando assim a nossa, que a equipe do Meio-Dia pediu para eu perguntar isso, sabe? Dona Joana Kedma, eu. Então às vezes a gente tá naquela coisa aí você vai, eu esqueci, o que eu ia fazer? Né? Isso está ligado ao nosso estresse ou, de repente, a falta de atenção naquele momento? Isso, assim? Você falou tudo agora. Isso, o que acontece com a maioria das pessoas é uma falta de atenção. Então, eu tirei hoje o dia, eu tenho que fazer várias coisas, estou pensando em várias coisas ao mesmo tempo, eu esqueci onde eu coloquei a chave do carro. Né? Isso acontece, né, com o ser humano. Mas quando esse problema de memória começa a acontecer várias vezes ao dia, todos os dias, e que prejudica os afazeres, por exemplo, idosos que se perdem, vão até determinados lugares, mas se perdem, não sabem como voltar para casa. Tem uma cena que ela está fazendo Cooper, você assistiu Para Sempre, né? Que ela para, assim, por alguns segundos, foi o primeiro sinal dela, onde eu estou? Né? Ela fica desorientada e dá aquele start, até porque ela estuda isso, né? Exatamente. E assim,
dificuldades de linguagem, né? Não lembra de palavras, fica muito repetitivo, o idoso falando sempre a mesma coisa, tendo um discurso do passado, ele não lembra de coisas recentes, então ele não consegue conversar sobre assuntos cotidianos, entendeu? Então isso tudo prejudica os afazeres dele, ele começa a ficar um pouco mais retraído, infelizmente a família acha que é caduquice, que é normal da idade e não é. Antigamente, há anos, né, era chamado muito de caduquice. Infelizmente, vovô está ficando caduco, isso, exatamente. né? Hoje em dia a gente sabe que existe a demência de Alzheimer, a doença de Alzheimer, sabe que cada vez com o envelhecimento da população essa doença está mais presente no nosso cotidiano e é isso, a gente tem que conversar sobre, né, qualquer dúvida, procurar um especialista e fazer o diagnóstico. É uma doença recente, né, digamos assim, há quanto tempo ela foi realmente reconhecida, digamos assim? O primeiro diagnóstico, para ter uma noção, quando a gente fala de medicina, foi dado em 1906. Né? Então é uma doença com um pouco mais de 100 anos. Tem muito que se descobrir ainda da doença. A gente sabe alguns fatores de risco, a gente pode conversar isso também. Mas é uma doença que ainda está em constante desenvolvimento e principalmente mais falada agora por causa do envelhecimento da população. Então, doutor, esses exemplos que o senhor deu são os primeiros que, de repente, a família tem que ficar atenta? Exatamente, são os primeiros, né? E é comum chegar no nosso consultório fases mais avançadas da demência justamente pela falta de conhecimento dessas fases iniciais. Então, as fases mais avançadas, o idoso já é super dependente, né? Dependente para a higiene pessoal, para tomar banho, para se alimentar. Então, isso vai gerando um estresse na família que, de repente, não conhece a doença, né? E acaba tomando atitudes, né, intempestivas, acha que o idoso está fazendo por birra, e não é, ele está doente. E a informação, quando a pessoa se informa, né, até o cuidado com o idoso melhora bastante o bem-estar dele, porque não é só remédio, né, tem todo um cuidado. E como entra a família? Você trabalha não só com o idoso, mas com a família também, Alisson? Sim, trabalha. Como é que é o teu Principalmente trabalho? na questão quando eles procuram a reabilitação neurocognitiva, né? Conta pra gente como funciona. Tá, a reabilitação neurocognitiva, você vai trabalhar para diminuir o impacto negativo que a doença pode causar no idoso. Tanto numa questão cognitiva neural, como no âmbito familiar. E é isso que que a família entra, né? A família é uma pedra angular numa reabilitação neurocognitiva, porque sem ela o nosso trabalho não é eficaz. Então, a família ela precisa ser trabalhada no primeiro momento, tá? Primeiro para entender o que está acontecendo, porque eles não aceitam também, né? Teve uma vez que eu apliquei um rastreio e a filha falou, olha, mas pai, eu vou lhe perguntar de novo porque o senhor sabe, né? Qual é a resposta? E o pai ficou enrolando e ela percebeu que ele realmente não sabia. E isso foi um choque para ela. Então a família também sofre, né, com essa doença. Né? Então tem que conscientizar a família, tem que falar sobre as fases, para que, justamente como o doutor falou, porque o idoso ele fica como se estivesse fazendo birra, né, como não estivesse colaborando, e não é verdade. E a partir do momento que a família ela entende isso, aí vem outra fase da família também, que é o acolhimento. Porque quando o idoso está numa fase leve, no transtorno neurocognitivo leve, ele sabe o que está acontecendo com ele, né? Foi o caso do filme, né? Ele sabe o que está acontecendo, então há um desespero. Então, como que essa família tem que acolher o amor, né? Ele tem que se sentir acolhido. Então, essa é a primeira fase da reabilitação. E segundo, nós vamos buscar estratégias, né? Montar um plano justamente para trabalhar tanto na questão cognitiva como na questão ecológica. Ecológica é no dia a dia. Aí vai depender do que esse idoso ainda pode ser capaz de fazer e principalmente ver as potencialidades dele. Não só perdas, mas potencialidades também. Então, quanto antes inicia-se esse trabalho, melhor. Isso pode retardar a evolução, porque ela tem cura? Não, cura não tem, né? A memória pode voltar?
Olha, nós trabalhamos com estratégias. Dependendo do grau, ela pode ter uma recompensa aí. Tá? Uso de agendas, de calendários. Então, quer dizer, eu perco aqui, peraí, mas eu tenho uma estratégia, eu tenho a minha agenda, eu tenho um calendário aqui, então eu deixo de ficar desorientada, né? Então, são várias estratégias que a gente usa na reabilitação, que a gente vê que realmente ela tem uma eficácia, tá? No quê? Para diminuir o impacto dessa doença. Então, pelo que eu vejo, a participação dos familiares é fundamental para que se encontre uma situação assim mais tranquila, digamos assim, né? Você retardar até que, assim, eu acho que esse filme foi maravilhoso porque acho que esclareceu muito, né, doutor, a participação da família e aí a gente vê até aquela evolução toda, porque não tem como então a gente retardar, né? A gente voltar, mas tem como a gente trabalhando para que a evolução ela fique um pouco mais devagar, é isso? Isso, exatamente. Uma evolução de um paciente portador de demência de Alzheimer pode variar de 8 a 12 anos. Né? E quanto o mais rápido o diagnóstico, né, mais esse paciente pode ter benefício do tratamento. Que, como você falou, como a Alessandra falou, não tem cura, né? Mas tem controle, tem estratégias cognitivas que podem melhorar a vida do paciente e da família também, né? Porque adoece todo mundo, exatamente. Né? Adoece todo mundo. Imagina, é muito triste você olhar para um familiar, para um pai, para uma mãe que sempre foi uma pessoa amiga, que cuidou de você e de repente, aquele momento você vê, né, o cérebro atrofiando, você precisando ajudar essa pessoa que sempre lhe deu ajuda, né? É uma situação diferente e difícil, então todo mundo adoece. Tá ligado aqui, né, nesse tempo aí, 100 anos, já se tem a resposta do que é que causa? Isso, a gente não tem o mecanismo, assim, a principal causa, tem algumas causas e alguns fatores, né? Eu acho que muito porque ainda não se descobriu a verdadeira causa da demência de Alzheimer, a gente não tem uma cura definitiva, né? Mas existem alguns fatores de risco, né? Algumas, por exemplo, baixa escolaridade, baixo nível intelectual, né? Sedentarismo, e a gente cai naqueles velhos hábitos, né? Hipertensão, diabetes, inatividade física, pessoas com história de depressão prévia. Então, todas essas pessoas têm um risco maior de serem portadores da demência de Alzheimer na vida idosa, né? Alessandra, aquele caso que a gente vê lá dela ter que reaprender a calçar o tênis, a fazer o laço, é real? É real, porque também tem a questão da praxia, né? Fica com problemas nessa parte. Então, precisa realmente ficar treinando a psicomotricidade também que a gente trabalha, tá? Porque eles desaprendem. E isso é importante porque muitas vezes calçar um tênis que era fácil, hoje está mais complicado. Às vezes tomar banho. Meu pai e minha mãe não querem tomar banho, não querem mais tomar banho. Mas dá uma investigada, vai ver que eles não sabem mais tomar banho. Nossa. E aí, às vezes, fica no banheiro com o chuveiro ligado e eles ficam assim, e aí, o que eu faço? Então, essas coisas também a família tem que ficar orientada, ser orientada, porque não é que o idoso não quer mais tomar banho. Às vezes acontece, que são as questões das praxias. Eu fiquei pensando assim, né, como o doutor mesmo disse que é uma doença nova, anos 70, anos 80, aí as pessoas normalmente falavam, nossa, voltou a ser criança, né? Porque de repente não chega e não quer tomar banho. Quer dizer, você tem que reaprender a viver, né? Exatamente. É algo muito assim, se você parar para pensar, algo muito sério. Isso. A gente tem agora uma pergunta do internauta para vocês. Vamos ver? Boa tarde, meu nome é Rosângela. A pergunta é, se uma pessoa da minha família tem Alzheimer, eu corro o risco de ter a doença? Doutor. Certo. O risco, se a sua mãe ou seu pai teve Alzheimer, o risco é um pouco maior,
né? Mas ele não é o principal, né? É como a gente falou, se a pessoa se mantém com a mente ativa, é uma pessoa escolarizada, mantém o intelecto trabalhando, participa de atividades sociais, tem uma vida ativa, continua trabalhando, continua aprendendo coisas, porque nunca é tarde para aprender. Então, se você mantém a mente funcionando, isso talvez seja o principal para evitar a demência de Alzheimer, né? Fora as outras coisas, né? Atividade física, controle de doenças como hipertensão e diabetes, tabagismo, então parar de fumar é super importante para evitar não apenas a doença de Alzheimer, mas todas as outras doenças, coisas, exatamente, né, cardiovasculares. A demência de Alzheimer é uma delas. Então, assim, existem várias outras coisas que a gente tem que se preocupar do que realmente o pai ou a mãe teve. Existe um risco? Existe, mas tem outros principais. Exatamente. A gente tem mais uma, vamos ver? Boa tarde, me chamo Cíntia. Às vezes eu esqueço onde guardei objetos e até mesmo o que estava falando. E a pergunta é, isso pode ser um sintoma de Alzheimer? Alessandra, aquela história que a gente estava conversando aqui, né? Não necessariamente, né? Na verdade, nesse caso, na idade dela, não. O que acontece pode ser questões que está estressada, muito trabalho, problemas econômicos, problemas familiares, emocionais também, a depressão é um fator de risco na questão atencional, né? E aí você realmente vai diminuindo a atenção. Se você diminui a sua atenção, principalmente a dividida e alternada, automaticamente você vai perder a memória de curto prazo, né? Que é onde que eu deixei a minha chave, né? Meu celular, onde é que está? Quer dizer, estou com problemas de memória, E na verdade você vê que a memória é apenas um sintoma, que a causa mesmo pode estar relacionada à questão da atenção, mas um fator estressor comportamental. Mas assim, fugindo um pouquinho do Alzheimer, falando Sim. nisso, tem cura pra gente? O que a gente pode fazer? Olha, existe, bom, não vamos falar de cura, mas existe sim treinos cognitivos, né? Inclusive eu trabalho com desses treinos no consultório, que nós temos programas de computadores que a pessoa pode fazer na sua casa e sendo acompanhada, né, por um profissional via internet e a manutenção em consultório. Tá? A nossa equipe, a gente vai se juntar para te contratar, Ok. para você ajudar a gente. Sim, existem esses treinos porque você não treina quando está perdendo tônus muscular, vai para academia, o controle alimentar, então também existe a questão da memória. Né? O cérebro é a mesma coisa. Da Se atenção, você da não estiver ali, né, trabalhando, é verdade? É verdade. Isso? E os números aqui no Amazonas, doutor? Então, os números no Amazonas, infelizmente, a gente não tem, né? O que a gente sabe, Bia, é que existe muito diagnóstico a ser feito, né? Existe uma população aí que está sofrendo com a doença, famílias sofrendo com a doença e que não procuraram ainda uma ajuda especializada para fazer o diagnóstico, né? Eu acho que esse é o primeiro passo e o principal recado. Quando a gente fala no mundo, existe em torno de 35 milhões de pessoas com demência de Alzheimer. No Brasil, em torno de 1.200.000. No Amazonas, a gente ainda não tem esses números, mas a maioria dos casos ainda não tem diagnóstico. E tratamento gratuito tem? Tem sim. Hoje como é que você sabe dizer como é que as pessoas têm que fazer? Isso. Hoje em dia, o tratamento da demência de Alzheimer, os principais remédios está disponível, são medicações de alto custo, que mediante alguns exames, né, a gente consegue abrir um processo e os familiares conseguem pegar gratuitamente no governo, né? Então é uma doença também já estudada, já tem um tratamento para isso, né? Não tem cura, mas tem controle, mas existe um tratamento disponível no sistema público de saúde. Então, só para encerrar, que o nosso tempo é bem limitado, eu queria que vocês me dissessem o primeiro passo para que o familiar que está observando isso no seu idoso, ele tem que fazer, ele tem que procurar um geriatra, ele tem que procurar neuropsicóloga. O tratamento é junto, é uma equipe multidisciplinar, como é que é feito?
Olha, eu penso que primeiramente tem que procurar um médico, né? Um geriatra, um neurologista, e aí eles vão verificar o melhor tratamento para aquele idoso no momento, né, doutor? Não sei se o senhor concorda. Isso, né? E aí, por exemplo, eu trabalho também com uma avaliação neuropsicológica. Costumo aplicar essa avaliação até também para ajudar também no diagnóstico conjuntamente com o médico, né? Fazer uma sugestão para ver qual na verdade, se está médio, leve, grave, moderado, entende? Para poder ter uma estratégia melhor de uma reabilitação desse idoso. Não apenas o diagnóstico, mas também o que eu vou fazer com isso. Então, geralmente se trabalha com parceria, mas a primeira pessoa tem que procurar um médico. Isso, exatamente. Eu acho que o diagnóstico da doença, né, como a gente faz o diagnóstico, é clínico. Então, é baseado na história. Então, o familiar, nesse momento, é muito importante para a gente, para saber o que está esquecendo, quais são as perdas que o idoso teve. Então, profissionais como geriatra, neurologista ou até psiquiatras são capazes de fazer esse diagnóstico. A partir daí, a gente lança a mão realmente da equipe multidisciplinar, né? A neuropsicóloga tem um trabalho importantíssimo nessa fase de reabilitação cognitiva, né? De traçar estratégias para amenizar essa perda que o idoso tem, né? Que o paciente tem, além das medicações que visam frear a evolução da doença. A gente não tem cura, mas com as medicações e principalmente com a informação que o familiar vai ter, a gente consegue dar um bem-estar melhor. Uma melhor qualidade de vida, né? Eu quero agradecer, os contatos já passaram aí, né, a produção dos dois, telefone, endereço. Eu deixo aqui o espaço do meio-dia em aberto, espero que novos convites vocês aceitem também, porque a gente tem muita conversa aqui para colocar em dia. E se você estiver assistindo ao meio-dia e tiver algum tema que queira que os nossos convidados venham aqui para esclarecer, por favor, é só entrar em contato com a gente. Bia Borges apresenta meio-dia, lá no Facebook, vai lá em inbox e fala com a gente, tá bom? Muito obrigada. Eu que agradeço. Muito obrigada. Agora a gente vai para um rápido intervalo e na volta a nossa conversa é musical com ele que canta pra gente hoje, Ângelo Márcio. Como é que uma coisa assim machuca tanto? Toma conta de todo o meu ser. É uma saudade imensa que partiu meu coração. A dor mais funda que a pessoa pode ter. É o vírus que se pega com mil fantasias. Simples toque de olhar. Me sinto tão carente, consequência dessa dor que não tem dia nem tem hora pra acabar. Aí eu me afogo num copo de cerveja e nela esteja a minha solução. Então eu chego em casa todo dia embriagado, vou enfrentar o quarto e dormir na solidão. Meu Deus, não, eu não posso enfrentar essa dor que se chama amor. Tomou conta do meu ser. Dia a dia, pouco a pouco, já estou ficando louco, só por causa de você. Como é que uma coisa assim machuca tanto? Toma conta de todo o meu ser. É uma saudade imensa que partiu meu coração. A dor mais funda que a pessoa pode ter. É o vírus que se pega com mil fantasias. No simples toque de olhar, me sinto tão carente, consequência dessa dor que não tem dia nem tem hora pra acabar. Aí eu me afogo num copo de cerveja, nela esteja a minha solução. Então eu chego em casa todo dia embriagado, vou enfrentar o quarto e dormir na solidão. Meu Deus, não, eu não posso enfrentar essa dor que se chama amor. Tomou conta do meu ser.
Já no ar? Então agora a gente começa aí em 1995. Muita estrada para alguém daqui percorrer na música, né? E em pagode, o melhor ritmo para começar a semana. E ele passou por várias fases do pagode em Manaus e fora também, viu? Vamos saber o que tem de novo, porque eu sei que ele tem novidade quentinha saindo do forno. Seja bem-vindo, Ângelo Márcio, ao Meio-Dia em Revista. Boa tarde, boa Já tarde. tinha um tempinho que o senhor não aparecia aqui, né? Tava só produzindo. Só produzindo, compondo, cantando, fazendo shows por aí. Uma grande honra estar aqui com você novamente, viu? E nesse tempinho eu sei que tem CD aí saindo do forno. Pois é, então... Já foi gravado? Conta pra gente. Gravamos um DVD em comemoração a 20 anos de carreira. Já 20? Foi, 20 anos, olha aí, ó. O tempo passa rápido. Né? Gravamos esse DVD comemorando 20 anos e agora, em novembro, será o lançamento dele. Com músicas autorais, músicas sucesso, Pagode 90, que foi o período que eu comecei no Pagode 90, então não pode faltar essas músicas. Agora em novembro. Em novembro. Já tem data, local marcado? Não, ainda estamos vendo só a data. Local será na Moai. No turismo, então, em novembro, vamos só agendar a data certinho e divulgar a todo o público que quer curtir o lançamento do DVD Ângelo Márcio, 20 anos retrô. Foi sempre pagode, samba? Pois é, eu comecei no samba desde cedo, também foi inevitável a passagem pela toada, logo no iníciozinho de carreira, passei por algumas bandas de boi, né, que eles chamam, banda de boi, banda de toada. Então, mas logo na sequência já entrei no samba, no pagode, desde lá. Na MPB também. Mas o amor é o samba. O amor é o samba, o pagode e aquela paixão também pela MPB, que é inevitável. Quais são as suas influências, assim? Quem que você não deixaria nunca de citar como referência para você? Caramba, assim, no pagode, no samba... Jorge Aragão, Zeca Pagodinho e os pagodeiros dos anos 90, né? Que vem Catiguelê, Arte Popular, Soeto, Exalta Samba, entre outros, né? E na MPB, Djavan, Chico Buarque, Vinícius e por aí vai. Escola de samba, curte também? Curto, sempre que posso tô desfilando aí. Tá desfilando? Vou desfilar. No Rio, qual que é a sua escola? Cara, no Rio... Eu não tenho muita paixão pelo desfile do Rio. Na verdade, eu nem assisto. Sério? Na verdade, eu nem assisto. Confesso que eu não assisto. Agora, Manaus, né? Aparecida, Reino Unido, a gente vai embora. Muito bom. Sambinha é sempre irresistível. Já pensou em compor samba de enredo já? Ou já passou por essa experiência? Na verdade, eu não tive essa experiência. Não tive essa experiência de compor um samba enredo, mas... brevemente, né? Alguns parceiros que tem muitos parceiros bons aqui que escrevem bastante. De repente, quem sabe, aí já é algo aí a gente faça uma parceria legal. Somar, né? Fazer, no currículo é bom isso aí. Você compõe, né? Compõe. Já tem ideia de quantas composições você já... Não foram muitas. Eu acho que eu fiz umas 30 composições. Não é muito, não? Não, é porque tem compositores que escrevem para mais de 1000 músicas, já fizeram. Eu fiz, eu acho que mais 30. Algumas eu registrei, algumas gravei, outras eu me perdi no meu livro de composições. Não cheguei a gravar, não cheguei a tirar do caderno, né? Mas é assim. E como é que tá a agenda? Eu sei que tá bombando. Essa semana, o Ângelo Márcio, graças a Deus, tá com tudo aí. Começando na quarta-feira. Quarta-feira estarei no... Meio da semana? Já é quarta-feira, já estamos aí na estrada. O pessoal gosta de uma festa, hein? Bom demais. Manaus, graças a Deus, é abençoado. Então, na quarta-feira, eu vou estar no caminho de casa, um barzinho bacana. Na sexta-feira, eu estarei no Clube Asa e, na sequência, no Pagode do Coronel. No sábado, eu estarei também na Amazônia Golf Tem que Resort, ter até ajuda. Tem que me ajudar aqui um pouquinho. No domingo, olha a memória, hein? É a memória, agora eu estava pensando nisso. No domingo, no Delícias do Sítio e no Posto B. Fazendo pagode, a gente vai animar geral a galera aí. E que essa agenda bombe cada vez mais. Para isso, eu quero telefone de contato para quem quiser te contratar. O telefone é facinho, é 99244-6932. E também o Ângelo Márcio nas redes sociais, hein? Ângelo Márcio no Instagram e Ângelo Márcio no Facebook, não tem errada. Passando aí direitinho, Ângelo Márcio, cantor AM, é isso? É isso e mesmo. Facebook, Ângelo Márcio. É isso Eu mesmo. quero agradecer, dizer para não demorar para voltar. Quando tiver já aí com o lançamento do DVD, vem aqui Vamos com a trazer gente, aqui no tá programa. bom?
por DVD, favor, faz sem o dúvida. convite aí. Desejo muito sucesso. Eu vou dar um tchau pro meu telespectador e a gente termina com um sambinha Obrigado a você, gostoso. viu? Pode ser? Sucesso sempre, gente. Sucesso. E para você, beijo no coração, mas antes de encerrar o programa, eu tenho um recadinho para vocês, viu? A partir de hoje, a TV Cultura do Amazonas tem nova grade de programação. A partir deste mês de setembro, a partir das 18 horas, a TV Cultura passa a dividir a programação com a TV Cultura de São Paulo. Estamos de volta com essa parceria, trazendo novos programas e mais informações para você. E eu volto amanhã com aquele dia gostoso, que a gente se sente bela, que a gente se sente belo. É a nossa terça da beleza com alto astral. Eu te espero 12h30. Até lá. Tchau. Ângelo, canta pra gente. Vamos lá, essa música aqui tá no DVD, 20 anos. Retrô Ângelo Massa, hein? Sambinha que eu compus aí. Parei nesse olhar que me pegou de um jeito assim. Eu quero essa mulher pra mim. Será que tá sozinha ou tem alguém? Eu vou me aproximar, não quero nem saber. É linda demais, me tira uma paz. Minha boca quer um beijo seu. Tô pirado nessa mina, ela vai ter que ser minha. Se você me der seu coração, eu prometo te amar e amar, amar. Vai ser assim, eu e você, e o nosso amor eterno. Se você quiser meu coração, vai ser lindo esse amor, me faz sonhar. Você e eu, o céu e o mar, e a vida inteira pra se amar. Laia, laia, laia. Ó, você conhece o sambinha, hein? Tá mandando bem, tá mandando bem. Laia, laia, laia. Eu parei nesse olhar que me pegou de um jeito assim. Eu quero essa mulher pra mim. Será que tá sozinha ou tem alguém? Eu vou me aproximar, não quero nem saber. É linda demais, me tira uma paz. Minha boca quer um beijo seu. Tô pirado nessa mina, ela vai ter que ser minha. Se você me der seu coração, eu prometo te amar e amar.